Você está diante de uma notícia histórica. Pela primeira vez na história da humanidade, um açougue vai vender carne cultivada em laboratório. Você já deve ter ouvido falar sobre a carne de laboratório, eu vou dar uma passada aqui sobre o que é essa carne, mas o fato é que a gente não tinha até então o acesso a essa carne de laboratório. E agora qualquer pessoa, não precisa ser cientista, não precisa ser grandes influenciadores ou algo do tipo, qualquer pessoa pode ter acesso à carne de laboratório. E eu vou falar inclusive o preço e todos os detalhes aqui desta novidade que com certeza vai mexer no mercado. E eu gostaria de pedir para você, por favor, deixar o seu like, seja no Instagram, seja no YouTube. Assim o algoritmo dessas redes entende que o assunto é relevante e acaba jogando este vídeo para mais pessoas. E de quebra você me ajuda a estar todos os dias aqui trazendo notícias a respeito de veganismo, animais, alimentação, por que não dizer no geral. Então faça isso, não custa nada para você, nem 2 segundos não custa para você e você consegue me ajudar. E se você estiver no Instagram, me siga. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal também, tá bom? A história é a seguinte: o primeiro país do mundo a liberar a venda de carne cultivada para o público em geral foi Singapura, que é este país asiático conhecido aí por ser vanguardista em diversos segmentos tecnológicos, de gastronomia também. Então é de lá que vem essa notícia, mas assim, é algo global. Tanto que a primeira empresa que vai vender carne de laboratório lá em Singapura nem é de lá. Na verdade chama-se Good Meat e é dos Estados Unidos, sediada na Califórnia. Há um mês eu gravei um vídeo aqui falando que a FDA, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, tinha classificado já a carne cultivada como segura para o consumo humano, mas ainda não está liberada a venda lá nos Estados Unidos. Por isso essa empresa, a Good Meat, está em Singapura para vender pela primeira vez na história carne cultivada para o grande público. E essa venda vai acontecer em um açougue e a gente já vai ver sobre isso, preço e tudo mais, mas eu quero te dizer como é feita esta carne especificamente, porque veja, o que é carne cultivada? É simplesmente um tecido, né, músculos que são cultivados em laboratório. Então você pega células animais, cultiva isso em laboratório e aí vira um tecido semelhante ou praticamente igual, dá para falar que é igual na verdade, à carne que se obtém ao abater um animal. Então basicamente é carne cultivada num ambiente de laboratório e não no corpo de um animal. Porque a carne que está à venda aí no açougue da esquina da sua casa, ela foi cultivada também, mas ela foi cultivada no corpo de um animal, né, que tem toda a vida dele, tem todos os gastos ali de recursos e de tempo e de espaço para ele crescer, para ele viver, para depois chegar lá e matar, né? Então tem mais a parte que toca aqui os veganos, especialmente, essa questão do abate. Então na carne cultivada não se tem abate. Mas, veja bem, tem empresas e empresas, então tem umas que pode ser que peguem essa célula de um cadáver de animal e faça essa replicação até certo ponto, depois tem que matar outro. Tem empresas também que podem alimentar essas células com insumos de origem animal, mas pesquisando para este vídeo aqui, e eu fiquei algumas horas fazendo isso, inclusive até mereço o seu like, acredito, eu descobri que a Good Meat, esta empresa da qual estamos falando aqui, ela tem um processo que é praticamente vegano. E eu já vou te explicar por quê, mas ó, por partes. Primeiro eles falam assim, Good Meat é carne de verdade, feita sem derrubar uma floresta ou tirar uma vida. Esse é o slogan da empresa. E no site a empresa fala o seguinte, ó, alimentamos as células em um ambiente limpo e estéril, refletindo o crescimento de um animal. Ao produzir apenas a carne que comemos, a Good Meat tem um impacto menor em nosso planeta e evita abates, antibióticos e hormônios. Obviamente, né, não precisa de antibiótico. A carne cultivada não fica doente, como muitos animais ficam doentes aí na pecuária, né? Inclusive, a pecuária é a atividade que mais demanda antibióticos. Existe um risco real, inclusive, de superbactérias. De tanto que se usa antibióticos na pecuária, essas bactérias estão ficando mais resistentes e tal, mas é assunto para outro vídeo. Até já falei disso aqui. Mas vamos lá, ó, sobre a produção. Começamos obtendo as melhores células das melhores galinhas e vacas. Extraímos sem dor células de um ovo ou animal vivo. Então eu imagino que seja através de uma seringa, por exemplo, assim como quem tem um animal em casa vai lá e vacina ou algo do tipo, então é um procedimento minimamente invasivo. Vou continuar lendo o que está no site deles. Examinamos as células e escolhemos aquelas com maior probabilidade de produzir a carne mais saudável, saborosa e sustentável. Aí ok, né? As células são imortalizadas, o que significa que podem continuar a se dividir e produzir Good Meat indefinidamente. Isso aqui é
extremamente importante. Quer dizer que eles já têm um banco de células que eles tiraram de 1, 2, 3, 10 animais vivos, sei lá, mas sem matar nenhum, né? Então com um procedimento sem dor. E estas células podem alimentar a humanidade com carne de frango, no caso aqui, que é esse que a gente está falando, ou carne de vaca, se fosse o caso, para sempre. Então, uma vez que você tira a célula, você consegue ficar multiplicando para criar toneladas e toneladas e toneladas de carne. A gente está bem embrionário ainda no processo de carne cultivada, mas é isso que vai acontecer no futuro, né? Num futuro mais distante ainda, digo aí, sei lá, 50 anos, as pessoas nem vão se lembrar que aquelas células que deram origem à carne que elas estão comendo vieram de um animal, né? Então, espero que alguém esteja assistindo a este vídeo aqui daqui a 50 anos para dizer se eu estou certo ou não. Comenta aí se você está assistindo em 2000 e tralalá, tá? Tô em 2022 e eu sou ruim de conta, hein? 32, 42, 52, 62, 72, 2072 por aí, se você estiver assistindo a este vídeo, se ainda existir YouTube, comenta aí e dá o like também, não esquece. Continuando aqui, o processo se desenrola em um bioreator ou cultivador, um recipiente semelhante a um tanque de fermentação de cerveja. O cultivador fornece a energia e o calor necessários para o crescimento. Daí, ok também. Continuando. Imergimos as células em nutrientes semelhantes aos que o animal se alimentaria na natureza. Aminoácidos, gorduras e vitaminas. Não há confinamento, antibióticos, hormônios de crescimento ou transgênicos. Então, essa parte é importante, mas até aqui não falou nada, né? Assim, você não sabe o que são essas vitaminas e gorduras. Poderia ser gordura animal, por exemplo. Mas olha só o que eles falam a seguir. Tem uma tabela aqui que eles mostram. A glicose que as células precisam vem do milho e de açúcar. As vitaminas vêm de milho, fermento e de processos de fermentação. As proteínas são de soja, ervilha e trigo. Os minerais são minerais, é mineral, né? Não tem como ser animal. Então eles usam o que a célula precisa lá, mas são minerais que são encontrados na natureza. As gorduras que eles usam, ó, muito importante para alimentar essas células, são óleo de soja e óleo de milho. E por último, eles usam fibra de milho e de trigo também para alimentar essas células. Continuando no site deles. As células crescem e se dividem naturalmente dentro do cultivador, criando good meat. Não gastamos recursos para criar penas ou ossos, nem gastamos energia em forrageamento ou alimentação, né? Isso é óbvio, né, quando você pensa num bioreator, mas é importante salientar. Quando você cria um animal para abater, imagina uma galinha, imagina, sei lá, você mora num apartamento, você coloca um pintinho no apartamento, você começa a alimentar ele. Então ele vai crescendo e tal, você está gastando recurso de água, de alimento, de tempo e de espaço para que ele crie penas, para que ele crie ossos, para que ele respire, para que bata o coração, para que ele ande para lá e para cá, para que ele viva. E aí depois você vai lá e mata, corta a garganta dele, tira todo aquele sangue e aí tem um pouco de carne ali. Esse processo não é eficiente. O mais eficiente de todos, na verdade, é a gente ir direto à fonte. Então a gente consumir a proteína direto da soja, do milho, da ervilha, da lentilha, do grão de bico. Mas, já que a gente tem, né, como sociedade, essa necessidade por carne, então esta carne aqui pode ser uma solução bastante interessante. Pode salvar a vida de bilhões de animais, eu acredito que vai salvar sim. Continuando no site deles, ó, depois de apenas 4 a 6 semanas, ou seja, um mês e meio, podemos colher good meat do cultivador. Como só cultivamos a carne que comemos, não há subprodutos de origem animal. Ou seja, não tem nada de lixo, né? A graxaria que fala no frigorífico, gordura, resto de que não aproveita para nenhum produto. Então tudo isso é resíduo de um frigorífico. No caso de uma carne cultivada, não tem resíduo, né? Obviamente. Então é só criando aquela carne mesmo. Qual o preço, né? Isso é importante. Qual o preço do frango cultivado Good Meat? Eu estou aqui já na parte de perguntas frequentes do site. Dependendo do local, os pratos Good Meat variam de 4 dólares singapurianos ou dólares de Singapura em barracas de vendedores ambulantes a 23 dólares lá de Singapura para refeições mais requintadas. Então veja que já está livre para venda, inclusive em barracas na rua. Então você pode encontrar lá um espetinho de frango de carne cultivada por 4 dólares lá de Singapura, que dá aproximadamente 10 reais. Então não é nada assim de extraordinário que só pessoas abastardas podem experimentar. Por isso que eu disse no começo que qualquer pessoa pode ter acesso a essa carne cultivada hoje em dia, né? Ainda lá em Singapura, claro, né? Isso vai se espalhar aos poucos. Ainda nas perguntas frequentes lá do site deles está assim, ó. Alguma ave foi abatida para obter a linha celular que foi aprovada em Singapura?
Não, nenhuma única ave, eles dizem no site. Então, para produzir todo esse frango que eles já estão vendendo lá, eles não precisaram matar nenhum animal. E eles vão começar a servir pratos em um açougue de lá que se chama Hubbard's Butchery. Você já pode se inscrever lá no site deles, colocar o seu e-mail para uma lista de espera. E aí eles vão começar a liberar para as pessoas irem até este açougue para comprar os espetinhos, né? Você escolhe o espetinho que você quer ali. Custa 3,10 dólares de Singapura cada 100 gramas, então é cerca de 12 reais mais ou menos aí. E você pode levar para sua casa ou você pode comer em um prato lá que eles preparam, aí tem todos os acompanhamentos e tal, né? A experiência que eles estão vendendo mais é essa, né? Então, esses pratos principais aí, por volta de 23 dólares lá de Singapura. Então também é algo próximo dos pratos com carnes de lá. E a gente já está falando de uma carne que antes parecia ficção científica e agora já faz parte do prato de algumas pessoas em Singapura, e isso com certeza vai se espalhar pelo resto do mundo em breve. Aqui no Brasil já estão falando que a partir de 2024, ou seja, acabou 2022, vai entrar 2023, 2024 é provável que a gente tenha carne cultivada aqui no Brasil, nos açougues já à venda, nos supermercados e tal. Grandes empresas de carne aqui do Brasil estão investindo milhões nessa tecnologia. Agora resta saber como é que vai ser, né? Se vai ser que nem essa Good Meat, que realmente praticamente não tem dano nenhum a nenhum animal, ou se aqui eles vão fazer pesquisa e vão produzir essa carne de outra forma, né? Da forma que for, de qualquer maneira, mesmo que um vegano não coma essa carne, para as pessoas em geral, né? Uma pessoa escolher uma carne dessa ao invés de uma carne que veio de abate de animal já é um ganho para os animais imenso, independente de ser considerado produto vegano ou não. Mesmo essa da Good Meat que eu falei aqui, né? Que tem todos esses processos que praticamente não tem dano aos animais, eu acho que ainda vai ter um debate para ver se essa carne vai ser considerada vegana ou não, porque é uma carne animal, afinal de contas. Mas não teve nenhuma exploração animal. Então acho que vai gerar um debate muito grande. Agora, pessoalmente, se eu comeria essa carne hoje, da forma que foi colocada aqui, eu só precisaria tirar algumas outras dúvidas e tal, né? Saber exatamente de onde veio essa célula e algumas coisas assim, mas diante do que eu tô vendo aqui, eu comeria sim, porque aparentemente foi tirada a célula sem dor de um animal que não morreu e não vai precisar ficar criando animais para que novas células sejam retiradas. Pelo menos pelo que eu entendi lendo o site deles, essas células podem ser replicadas indefinidamente. Então, o cara que vai comer a carne vendo este vídeo aqui lá em 2072, talvez ele esteja comendo uma carne de frango cuja célula foi retirada agora em 2021, 2022. É muito louco isso, né? Mas é um assunto muito interessante que mistura tecnologia, inovação, alimentação, sustentabilidade, veganismo. É um monte de assunto que eu gosto. Então se você gosta também, não esqueça, deixa o like aí, inscreva-se no canal que vai vir novidade aqui sobre esse assunto, assim como diversos outros também. Me diga aí nos comentários se você é vegano e se você comeria essa carne, o que você acha? Deve ser considerado um produto vegano ou não deve ser considerado um produto vegano? E você que está me assistindo que come animais hoje em dia, você provaria essa carne de laboratório ou pelo nome você já acha que é uma coisa que vai fazer mal e tal? Uma coisa eu te garanto, menos mal do que a carne que você come hoje, com toda certeza, porque ela é criada em um ambiente estéril, controlado, então dá até para eles aumentarem os nutrientes dela e tirarem algo que faz mal na carne. Hoje em dia pode ser que eles vão corrigindo isso ao longo dos tempos aí e talvez daqui a décadas a carne animal não faça mais mal para a saúde. Né? Dá para fazer isso em laboratório se eles forem evoluindo essa técnica. Então me diga nos comentários, fala assim, ó, eu como carne hoje em dia e comeria essa, ou eu como carne hoje em dia e não comeria essa por isso, por aquilo outro, tá bom? Eu volto em breve, um grande abraço, tchau!